Evangelho de João, capítulo 21, versículo 1. O cara está comemorando porque deu certo, mano. Queridos, é um texto bastante conhecido, assim que você encontra lá, você vai descobrir que é um texto que a gente já leu bastante, já refletiu nele algumas vezes, embora esse texto ele tenha uma riqueza, essa passagem tem uma riqueza tão grande, que a gente não vai até o fim, a gente vai ficar na primeira metade do capítulo 21, dizendo assim. O texto diz assim: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro, e eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, a gente pede que nessa hora a nossa imaginação, a nossa mente, tão inquieta e tão agitada, Jesus, pelas diversas informações que nos chegam, o nosso celular que nos bombardeia o dia inteiro com mensagens, a internet, Senhor, que a nossa mente tão agitada, tão inquieta, possa agora estar como Maria, Senhor, aquietada aos teus pés, quieta sob a liderança da tua palavra, guiada pela tua soberana ação entre nós, na pessoa do teu Espírito Santo. Faz com que nós possamos estar lá naquela praia de novo, Jesus, naquela madrugada na qual os seus passos tocaram a água fria do mar de Tiberíades, naquela manhã na qual o Senhor de novo falou ao coração dos seus discípulos, que nós possamos ser transportados para lá agora, pelo poder do Espírito Santo, e que nós possamos, como Pedro, ouvir a tua palavra direcionada ao nosso coração. Nós oramos assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. O Evangelho de João é certamente o último evangelho a ser escrito nas Sagradas Escrituras. Não apenas porque a gente tem uma grande diferença do material do Evangelho de João para os evangelhos chamados sinóticos, mas porque existem várias evidências ao longo do texto de que João tinha conhecimento amplo dos outros evangelhos e escolheu complementar as narrativas desses outros evangelhos com aqueles relatos que nós chamamos os relatos joaninos. Então, João ele tem a cristologia mais madura de todos os evangelhos, ele tem a percepção, talvez, digamos assim, mais profunda, nítida de quem Jesus era e de como Jesus revelou a Deus. Mas existe no Evangelho de João essas histórias que só João conta. Por exemplo, a conversa de Jesus com a mulher samaritana, né? Que é uma história tão importante para a nossa teologia como um todo, mas que só João narra. A conversa de Jesus com Nicodemos, que só João narra. O milagre de Caná da Galileia, que só João narra. E por aí vai. A gente pode dizer que João, se a gente concorda com a maioria dos eruditos que diz que o apóstolo João é o autor desse evangelho e que ele foi o único apóstolo a morrer de morte natural na cidade de Éfeso, entre os anos 90 e 95 depois de Cristo. Então João, já velhinho, tomou tinta
e papel para registrar essas memórias tão importantes. Dentre as narrativas que só João conta, tem várias narrativas que são pós-ressurreição, como o encontro de Jesus com Maria Madalena, por exemplo. Mas essa narrativa aqui é muito rica, é muito preciosa e é muito importante para a gente. Por quê? Porque a essa altura do campeonato, Jesus já havia ressuscitado e já havia aparecido publicamente a eles no início do capítulo 20. Então a gente sabe que em determinado momento os discípulos estavam trancafiados, com medo, portas fechadas. Jesus se colocou no meio deles. Jesus disse: paz seja convosco. Jesus soprou sobre eles do seu espírito. A gente sabe que Tomé não estava presente. Tomé depois disse assim: eu não vou crer se eu não vir. E Jesus apareceu novamente, estendeu as mãos chagadas para Tomé. E, no entanto, mesmo depois de tudo isso, os discípulos voltam para o mar de Tiberíades e Pedro volta a pescar. No contexto de toda a narrativa de João, isso tem muito significado e tem muita importância. Por quê? Porque nós somos notificados, assim como os outros evangelistas fazem, João também o faz, de que o encontro de Jesus com Pedro foi um encontro que marcou a vida de Pedro e mudou a vida de Pedro. Pedro era um pescador, provavelmente filho de pescador, neto de pescador, viveu a vida inteira às margens daquele lago famoso, chamado o Lago de Genezaré, ou Mar de Tiberíades. E, no entanto, quando ele encontrou-se com Jesus, Jesus deu a ele um chamado. Nós nos lembramos de Lucas 5, não é? Antes pescador de peixes, agora pescador de homens. No contexto disso, Jesus dá um novo nome a Simão, né? Pedro, ou seja, uma pequena pedra, uma pequena rocha. No entanto, no seio da perseguição, Pedro nega Jesus, como a gente é notificado por todos os evangelhos. E quando Jesus ressuscita, aparentemente, Pedro não se considera mais na condição de ser um discípulo de Jesus. E é por isso que ele volta para a sua antiga profissão, ele volta a pescar. Pedro não havia pescado de novo desde que Jesus o havia chamado. E, portanto, Pedro voltar a pescar é uma coisa muito simbólica, não é? É como se ele tivesse compreendido que todas as suas ações tão vergonhosas, a sua negação de Jesus, o havia desqualificado para ser discípulo e apóstolo. Então, ele volta para a sua antiga profissão, pescador. É justamente nesses termos que Pedro diz: vamos pescar. E todos colocaram o barco nas águas, e devia ser ainda madrugada, como era o costume dos homens experientes na pescaria. A pescaria é uma atividade que começa por volta das 2 a 3 horas da manhã. Quando o dia raiou para o trabalhador comum, os pescadores já encerraram suas atividades, que são muito mais bem-sucedidas à noite. É justamente nesse momento que alguma coisa mágica acontece. Por quê? Porque enquanto o dia foi raiando, se manifestou um grande fracasso naquela empreitada de pesca. Eles passaram a madrugada inteira sem apanhar, como se diz em Minas, nem um lambari, que é um peixinho pequenininho assim. Eles não apanharam nada. Quando o dia foi raiando, a presença de Jesus se manifestou de novo na praia. O texto é claro em dizer que eles não reconheceram a Jesus e que Jesus perguntou para eles: vocês têm alguma coisa que comer aí? Ou seja, pescaram alguma coisa? Eles responderam negativamente e Jesus deu um comando àqueles pescadores, dizendo assim: joguem a rede do outro lado do barco. Quando eles jogaram a rede do outro lado do barco, houve quase que um eco do passado, porque novamente houve aquela chamada pesca milagrosa. Novamente o barco se tornou cheio de peixes e aquilo que era improvável aconteceu. Era como se aquela presença bendita na praia naquela manhã tivesse trazido repentinamente um presente maravilhoso para aqueles homens. É como se aquela presença bendita na praia de manhã tivesse trazido àqueles homens um sucesso a despeito do fracasso, tivesse dado a eles um dia produtivo de trabalho, tivesse dado a eles a oportunidade de voltar para casa com algo que comer para suas famílias. É como se aquela presença bendita tivesse chegado com um embrulho nas mãos.
Suponhamos que você esteja muito envolvido com uma pessoa, muito enamorado, em profundo amor de uma outra pessoa. E depois de vocês terem um relacionamento tão profundo, tão próspero, essa pessoa tenha ido por um tempo para um lugar muito, né? Quase lembrando do Shrek, muito distante, né? E então essa pessoa foi para um lugar muito distante, os dias foram se passando, a despedida tinha sido cruel, tinha lacerado seu coração, e você volta para o trabalho, volta para as obrigações, e você mantém um contato por WhatsApp, de vez em quando se encontra no Skype, mas sempre pensando naquela pessoa, sempre torturado pela saudade, sempre com o coração angustiado, pensando em como seria legal, né, o boliche se aquela pessoa estivesse ali, como a praia teria sido melhor se aquela pessoa estivesse ali. E tudo que você faz, você lembra aquela pessoa. Os dias vão ficando meio pálidos, vão ficando meio insípidos, os dias vão passando, a saudade vai apertando, aquela relação vai ficando cada vez mais angustiada e angustiante, mas o dia no qual a pessoa regressa vem logo por aí. Os meses passam aceleradamente, agora falta um mês, agora faltam 3 semanas, agora falta só uma semana. Você conta os dias, agora faltam 3 dias, 48 horas. E de repente você está no táxi indo para o aeroporto para encontrar essa pessoa de novo. Você começa a imaginar, né, como será o reencontro, as mudanças na aparência física, você imagina abraçando aquela pessoa, e de repente você está lá no hall, esperando aquela pessoa vir até você entre os tantos desembarcantes que estão descendo do avião. Então de repente, lá longe você vê aquela silhueta conhecida, ela se aproxima, você se aproxima, e então, quanto mais ela aproxima, você começa a notar que há um embrulho muito brilhante, um laço maravilhoso nas suas mãos. Ela traz numa mão a mala e na outra um embrulho maravilhoso, colorido, que traz grandes promessas. E então, você já pode imaginar o encontro, não é verdade? Você já consegue imaginar o encontro. Quando aquela pessoa se aproxima, você toma o embrulho das mãos dela, dá as costas para ela, e sai andando indiferente à presença dessa pessoa, completamente concentrado naquele presente, pensando no que tem dentro daquela caixa. Será que eu vou gostar do presente? Será que eu vou usar? Será que é útil? Será que é caro? Será que é moderno? Será que é uma lembrança? Será que é um souvenir? E perdido em tantos pensamentos a respeito daquele presente, você praticamente esquece a pessoa que o trouxe. É como se ela não estivesse ali. É como se ela não existisse, é como se ela não tivesse existido. Para aqueles que estão fazendo um olhar bem decepcionado com o fim dessa história, a gente fala assim, mas que história mais patética, pastor. Que final rude. Que deselegância dessa pessoa. Bom, seria muito deselegante e muito rude, se não fosse um pouquinho da nossa própria história. Se não fosse um pouquinho da nossa própria relação com Deus. Por causa do nosso instinto pecaminoso, nós tendemos sim a nos concentrarmos naquilo que Deus dá e não na pessoa que dá. E a história bíblica nos mostra isso por abundantes narrativas. Desde o momento em que Adão, tendo recebido tudo de Deus, deu as costas ao seu Criador, passando pelo momento em que Deus tira o povo do Egito, e o povo logo confecciona um bezerro de ouro para si, passando pela história da geração dos juízes, que receberam a terra prometida e logo se curvaram ante os ídolos, passando por todas essas narrativas, nós chegamos até a nossa própria vida. E nós descobrimos que nós temos uma tendência pecaminosa de recebermos as bênçãos da mão de Deus e muitas vezes esquecermos de Deus. E como que acontece isso de maneira prática? Por exemplo, tem muita gente que só busca a Deus em tempo de necessidade e só ora quando o calo aperta. A gente sabe disso. A gente sabe que quando a nossa vida vai tudo bem, a nossa vida espiritual muitas vezes se torna flácida.
A nossa vida de oração titubeia cambaleantemente. A nossa vida de oração não firma. Nós buscamos a Deus de maneira intensa quando as coisas estão ruins, mas quando tudo vai bem, nossa vida espiritual murcha e esfria. A segunda coisa que a gente conhece bem é o seguinte, isso daí eu acompanho muito por causa da minha vida pastoral, né, que eu vejo assim, aquela pessoa que quer passar na faculdade, então ora, Senhor, abre uma porta para mim na faculdade. Aquela pessoa está solteira, né, ou solteiro, vulgo encalhado, né? Aí aquele irmão está encalhado lá no banco, tristinho, esperando a varoa. Aí ora, Jesus, manda a varoa, Jesus, né? Manda a varoa e tal. Mas aí, então Deus manda a pessoa. A gente está desempregado, ora para o emprego e Deus manda o emprego. Mas quando a gente entra na faculdade, quando o namoro começa e quando a gente começa a trabalhar, rapidamente nós não honramos o Senhor ali. Não damos bom testemunho ali. Não somos um bom namorado, não temos um namoro cristão, não honramos o Senhor na faculdade, não honramos o Senhor no trabalho. Meus irmãos, é muito fácil, e a gente já experimentou isso várias vezes. Nós queremos sempre pedir a Deus bênçãos, mas a grande medida da estatura espiritual de um cristão é o que nós fazemos quando essas bênçãos estão nas nossas mãos. Uma vez, um amigo meu, eu discipulei esse cara lá em Itajubá, ele lutou 3 anos para passar numa federal, a família dele não tinha condições de abençoá-lo, pagando para ele uma faculdade particular, ele passou numa federal, e 2 anos da federal, em outra cidade, ele voltou, questionando a fé cristã, e numa profunda crise espiritual. Eu falei, é interessante, né, cara? A gente orou com você no monte, em casa, no PG, no encontro, na vida pastoral. A gente orou pedindo para que Deus te abençoasse, abrisse uma porta para você fazer faculdade. Uma série de milagres incontestáveis aconteceram e hoje você está na faculdade. E agora que você está nesse lugar no qual Deus te colocou, você não honra a Deus, não glorifica a Deus e não bendiz a Deus. O que essa pessoa fez? Essa pessoa parou de falar comigo. Me deletou do Facebook e disse que eu era um pastor muito legalista e autoritário. Meus irmãos, nós sempre nos aproximamos de Deus com o desejo de sermos servidos, mas a gente tem que repensar isso. A gente tem que imaginar uma relação com Deus onde Deus tem certamente prazer em nos servir, mas onde deve haver reciprocidade. Nós temos que ter prazer de servir a Deus também. Nós queremos que Deus nos sirva, mas nós não estamos dispostos, às vezes, a servi-lo. Nós esperamos que Deus nos ajude no sofrimento, mas nós não nos importamos, talvez, com quem sofre. Nós esperamos que Deus nos sustente, mas não participamos muitas vezes da obra de Deus com o nosso dinheiro, com os nossos dons, com os nossos talentos e com o nosso tempo. E quando uma geração inteira esculpe uma relação com Deus assim, com os olhos sempre no presente. E quando uma série de pastores, de teólogos, com muitas aspas, se levantam dizendo que esse é o jeito certo de se relacionar com Deus, então nós temos essa mutilação profunda chamada teologia da prosperidade. O que é a teologia da prosperidade? É Deus a meu serviço. É Deus para mim e nunca eu para Ele. Ao invés de Deus no centro, as minhas necessidades no centro, o que eu preciso no centro, o meu sofrimento no centro. E é por isso que William James disse assim: Deus não é conhecido nem é compreendido, mas nesta geração atual, Ele é certamente usado. Deus é uma coisa que é útil, né, irmãos? Ele resolve nossos problemas, da saúde, da casamento, da trabalho. Deus é útil. Se é amável, se é amigo, se é Senhor, aí eu já não sei. Mas para muitas pessoas ele certamente é uma ferramenta muito útil para fazer a vida uma vida melhor. Milhões de pessoas, cada vez mais a gente encontra por aí, se encontram decepcionadas com Deus. Mas o problema é que elas não estão decepcionadas com Deus, mas com o Deus do Evangelho da prosperidade. Meus irmãos, Deus
não se compromete com aquilo que Ele não prometeu. Deus não se compromete com aquilo que Ele não prometeu. Ontem a gente foi fazer um casamento de um casal amigo nosso, Thales e a Raiza, e eles são católicos, né? São cristãos católicos, e aí eles me ligaram pedindo para fazer o casamento deles. Beleza. Aí no telefone, ele meio apalpando as palavras, disse: não, pastor, é porque a gente é católico, praticante e tal, mas assim, a gente é amigo da Isabela, então faria todo sentido vocês que nos conhecem estarem aqui e celebrar. Eu falei: não, cara, fica tranquilo. Até o que você não disse eu já entendi. Fique em paz. Eu vou estar aí, eu vou celebrar esse casamento, vai ser uma bênção. Metade da família é católica, e o irmão dele é cristão, é cristão protestante, cristão evangélico. E aí o irmão dele chegou no final, né, do casamento para falar assim: rapaz, olha, quando o Thales me disse que era um pastor que ia fazer o casamento, a minha alma gelou. Porque a nossa família é católica. Eu falei: gente, dependendo do que esse cara falar, acabou, a gente perdeu a chance de evangelizar a família pelo resto da vida. Mas assim, a gente entendeu que você foi bem assim, tranquilo, colocou uma palavra e falou da palavra de Deus e tal, apertou a mão de todo mundo, abraçou todo mundo e pô, assim, a gente ficou feliz de ver que o coração das pessoas continuou aberto, porque a gente tinha muito medo. Meus irmãos, que outra geração de cristãos teve medo de ter um pastor no púlpito? Que outra geração de cristãos sente um esfriar na espinha de saber que um pastor evangélico vai estar no púlpito, porque nunca se sabe o que vem dali? Meus irmãos, nós temos que nos lembrar que nas próximas décadas a evangelização no Brasil vai mudar. Porque a primeira coisa que você vai ter que dizer para a pessoa que você está evangelizando é que tipo de crente você não é. Essa é a primeira coisa. Vai ter que falar: olha, eu não sou como fulano, não sou como ciclano, não sou como beltrano. O Deus que eu sirvo, o Deus da Bíblia, é o Deus esse daqui, que é diferente disso daqui. Porque milhares de pessoas estão saindo das igrejas dizendo assim: esse Deus dos crentes não vale nada, porque ele promete, mas não cumpre. Eu dei meu dinheiro, eu dei meu carro, eu dei minha casa, meu casamento acabou, minha esposa foi embora, eu perdi meus filhos, eu fiquei empobrecido, eu perdi minha saúde e no final das contas esse Deus não faz nada por mim. O grande problema é que esse Deus não existe em lugar nenhum, meus irmãos. Deus, o Deus da Bíblia, não se compromete com o que Ele não promete. Pedro estava em choque. Depois de uma noite de trabalho suado, de trabalho pesado, ele não havia pescado nada. Mas agora o barco deles estava cheio de peixes. Um barco de peixes, meus irmãos, é tudo o que um pescador sonha na vida. O que um gerente sonha? Novas contas chegando para o seu banco. O que um engenheiro sonha? Fechar projetos de novas casas. O que um professor sonha? Pegar novas aulas para dar. O que um vendedor sonha? Um dia de vendas bem-sucedido. O que um pescador sonha? Um barco cheio de peixes. Um barco cheio de peixes é tudo o que um pescador quer. É um dia de sucesso. E, no entanto, quando nós lemos a narrativa, nós descobrimos que alguém diz assim: pô, gente, é o Senhor que está na praia. Porque eles se lembraram da pesca que iniciou o ministério de Pedro, registrado lá em Lucas 5. Que foi a mesma coisa, eles tinham pescado a madrugada inteira, não tinham apanhado nada. E, no entanto, Jesus fez com que eles colocassem um barco nas águas, lançassem de novo as redes e houve uma pesca maravilhosa. Então alguém se lembrou e disse assim: Pedro, é Ele. Ele está na praia, é o Senhor que está lá. Meus irmãos, o que Pedro faz nos versos seguintes é simplesmente vestir a roupa e desesperadamente pular na água. Quando a gente lê o texto, a gente mal percebe às vezes esse detalhe, né? Ele simplesmente joga a capa sobre o corpo e, sabendo que era Jesus, pula, dá um tibum na água e sai batendo os braços até a praia. O barco estava a cerca de 90 metros da praia. Um barco pesado se moveria com dificuldade e com lentidão. E a ânsia de Pedro para estar com Jesus não suportava a demora do barco chegar até a praia.
Sabe o que Pedro fez? Ele deixou para trás um barco cheio de peixes, tudo que um pescador quer, para ir até a presença de Jesus, porque na cabeça de Pedro havia um desejo, uma ânsia, um anelo para estar com Jesus, mais do que qualquer coisa que Jesus pudesse lhe dar. Pedro queria a presença do Mestre. O comentarista Mary Tenney diz que a atitude de Pedro é quase impensada e quase inconsequente. Tal era o ardor, o desejo de Pedro para estar com Jesus. Sabe o que Pedro fez? Pedro deixou o presente de lado. Deixou o presente, o embrulho e tudo de lado. Porque nada mais importava para Pedro, a não ser a presença de Jesus. Como você esperava que terminasse essa história que eu contei do encontro das duas pessoas? Certamente você esperava que aquela pessoa corresse ao encontro da outra pessoa amada, deixasse o presente e a mala no chão, se lançasse no seu colo, apertasse aquela pessoa num abraço bem espremido, sentisse o cheiro daquele cabelo, sentisse o cheiro daquela colônia, que ela pudesse sentir o calor do corpo daquela pessoa, pudesse abraçar aquela pessoa, beijá-la e dizer o quanto ela tinha sentido a sua falta. Era isso que nós esperávamos. Porque nós sabemos, meus irmãos, que quando nós amamos alguém, tudo fica em segundo plano. Tudo fica em segundo plano. Nós sabemos que quando a gente ama alguém, o amado é a realidade mais importante para nós. A gente pode dizer, mas pastor, isso não é muito aplicável na nossa relação com Deus, porque você está falando de um relacionamento romântico. Será? Será? Bernardo de Claraval, ou Bernard de Clairvaux, um teólogo francês que foi o pregador mais importante na Europa do século XII, ele se tornou muito famoso por seu amor por Jesus e por ser um homem profundamente dedicado à vida de oração. A obra mais famosa de Bernard de Clairvaux é uma série de 86 sermões no livro de Cantares. Né? Quem acha uma série de sermões de 5 sermões longa, né? Dificilmente seria ovelha de Bernard de Clairvaux. 86 sermões no livro de Cantares de Salomão. Em um dos trechos, ele diz assim, abre aspas, o crescimento da graça traz expansão de confiança. Tu amarás com maior ardência e baterás a porta do amado com maior segurança, a fim de obteres o que percebes estar faltando em ti. Creio que para uma pessoa assim disposta a buscar a Deus, Deus não recusará o mais íntimo beijo de todos, um mistério de suprema generosidade e doçura indescritível. Quando tivermos obtido os favores mediante muitas orações e lágrimas, humildemente ousamos levantar os olhos para a sua boca, tão divinamente bela, não somente para olhá-la, mas, e eu digo isso com todo temor e tremor, também para receber seu beijo. A gente fica até escandalizado lendo Bernard de Clairvaux, porque essa linguagem tão íntima, tão corporal, do encontro dele e do amado, nos parece uma coisa um tanto quanto inapropriada. Mas o fato é que todos os reformadores admiravam Bernardo de Clairvaux, inclusive João Calvino, que era uma pessoa, era a encarnação da austeridade. Porque eles entendiam que Bernardo tinha um profundo desejo de estar com Jesus. E que a imagem metafórica, as imagens metafóricas que Bernardo usava nos seus sermões e nas suas exposições, eram condizentes com a vida de jejuns, de buscas e de muito desejo de estar com Jesus. Os anglicanos Michael Reeves e Tim Chester dizem que nós podemos até ficar escandalizados com a linguagem corporal de Bernardo de Clairvaux, mas devemos aprender com sua piedade, devemos aprender com o coração da noiva que pulsava no coração de Bernardo de Clairvaux. Agostinho de Hipona afirmou diversas vezes em sua obra, Deus é o nosso summum bonum, do latim que quer dizer o nosso bem supremo, o nosso maior bem, aquilo que mais importa. Para os reformadores, essa expressão
deu ocasião a uma série de reflexões, tanto de Calvino, quanto de Lutero, quanto de Zwinglio, sobre a comunhão do crente com Cristo. Na cabeça desses reformadores, o nosso relacionamento com Cristo é como qualquer outra relação. Precisa de tempo, de interesse, de esforço e de sinceridade para se tornar profunda, para se tornar verdadeira. João Calvino chegou a dizer que nós não buscamos em Cristo algo que não seja o próprio Cristo. E como a gente pode aplicar isso daqui em prática na nossa vida? Em primeiro lugar, a gente tem que ter a coragem de fazer um diagnóstico do nosso relacionamento com Jesus agora. Eu costumo dizer o seguinte: quando a gente vê um casal novinho, né, de namorados, assim, super apaixonados, super empolgados, com aquela mística dentro daquela relação, eu podia até zoar alguns irmãos de púlpito agora, mas não farei, né? A gente que está mais tempo, né, numa relação, a gente diz, isso daí é o tempo da paixão, isso logo passa. A gente não deveria dizer isso, né, irmãos? A gente que está junto há mais tempo. A gente deveria pedir ao Senhor, concede essa bênção que esses irmãos têm, a minha relação também. A gente faz a mesma coisa quando a gente vê um crente recém-convertido. A gente vê esse cara vindo em todos os cultos, lendo a Bíblia, chega para o pastor e fala assim, pastor, eu li Efésios essa semana, eu estou cheio de dúvida, eu quero tomar um café, eu estou cheio de minhoca na cabeça. Aí a gente logo olha para esse crente e fala assim, isso daí daqui a pouco chega no eixo. Meus irmãos, se o seu casamento está frio há alguns meses, isso acontece, todo mundo sabe. A nossa vida conjugal, a nossa vida afetiva, a nossa vida sexual não está sempre no clímax todo dia. Mas se você chega e fala assim, poxa pastor, meu casamento está numa fossa faz 5 anos, eu tenho uma péssima notícia para te dar. Tem alguma coisa muito errada aí. Tem alguma coisa muito torta aí. E a gente precisa discernir isso e buscar ajuda. Se você chega e fala assim, pastor, minha relação com Jesus está fria faz 1 semana, 1 mês, eu sou humano bastante para empatizar com você e dizer assim, eu sei que isso acontece comigo também. Mas se você chega a me dizer que você está há 20 anos na igreja e só experimentou o primeiro amor nos primeiros anos de conversão, eu tenho uma coisa triste para te dizer agora, alguma coisa está muito errada na sua vida com Jesus, meu irmão. Alguma coisa está muito fora do lugar. E você precisa se arrepender, seja lá do que for, com urgência e com sinceridade aos pés da cruz, no nome de Jesus. Não é certo, meus irmãos, que a gente tome o padrão da frieza espiritual como sendo o padrão da igreja. Aquilo que nós cristãos amamos não são as bênçãos de Deus, não é o que Deus dá, ou o que Ele poderia dar, ou o que Ele dará. Tanto faz como tanto fez. Deus pode hoje ainda nos recolher nus à terra, porque assim nós viemos, e Ele continuará sendo bom, Ele continuará sendo Deus, Ele continuará sendo o bem supremo da nossa alma. Não há nada que Deus possa te dar, irmãos, melhor do que o que Ele já fez na cruz, dar de si próprio a você e a mim. Porque é isso que o Senhor fez na cruz, Ele se deu a nós. Ele se deu em relação íntima a nós, Ele se entregou a nós, Ele se derramou em nós. Meus irmãos, não há nada como estar aos pés de Jesus, ouvir a sua voz e ser apacentado pela sua mão, meus irmãos. Nada. Nós temos que ter sinceridade. Nós temos que ter sinceridade para fazer um diagnóstico. E eu tenho uma pergunta para você: como vai sua vida com Jesus? Há quanto tempo que você não é tangido, tocado, abraçado, ministrado pela presença de Jesus? Aonde estão os seus olhos? No mestre ou no embrulho? 2, aprenda a investir, meu irmão, no seu relacionamento com Jesus.
A gente enfatiza muito o devocional diário aqui na nossa igreja. Nós, os pastores, nós derramamos uma tonelada de energia fazendo o devocional diário que chega no seu WhatsApp. Sabe por quê? Porque se não houver um tempo diário com Jesus, é a mesma coisa que você esperar ter um casamento profundo, falando uma vez a cada 5 dias com a sua esposa ou com o seu marido. É impossível que uma relação alcance profundidade vendo essa pessoa, estando com essa pessoa meia hora na semana. Meus irmãos, o culto de domingo não é um lugar de chegada, é um lugar de saída. O culto de domingo não tem todas as vitaminas que um cristão precisa para estar nutrido a semana toda. Se você só tem lido a palavra de Deus no culto, meus irmãos, eu quero te dizer com sinceridade, a sua espiritualidade está na UTI. É a última linha antes da morte, porque depois disso é morte fatal. Meus irmãos, tem de haver um tempo diário com Jesus. O encontro do grande grupo tem que ser um tempo com a palavra de Deus. Nós temos que estar com a mente e com o coração aqui para sermos ministrados pela palavra. O GG tem que ser um tempo de Deus com a palavra. O pequeno grupo tem que ser um tempo com os discípulos de Jesus. Hoje aqui na nossa comunidade, meus irmãos, nós acreditamos que a missão da nossa igreja é conectar as pessoas a Jesus e nutrir essa relação das pessoas com Jesus. Essa é a nossa missão. Nós não brincamos no púlpito, nós não brincamos na cátedra, nós não estamos brincando de pregar o evangelho aqui desse lugar. Por quê? Porque nós sabemos o impacto que isso tem na vida da nossa comunidade. Nós não negociamos o evangelho. Nós não negociamos o evangelho. Eu não vou chegar aqui domingo à noite para contar historinha para boi dormir para vocês. Eu me recuso a fazer isso. Sabe por quê? Porque sermõezinhos produzem cristãozinhos que se congregam em igrejinhas. Já dizia o grande Charles Spurgeon. Nós precisamos de palavra de Deus, nós precisamos de comida sólida. E por fim, nós temos que aprender a protestar, sim, contra o dilaceramento do evangelho na nossa nação. Meus irmãos, não tenhamos medo de dizer, meus irmãos, o evangelho da prosperidade não é evangelho. Não tenhamos medo de dizer, Deus não promete nem riqueza, nem pobreza na sua palavra. Deus promete Jesus Cristo e vocaciona cada um para um estilo de vida. Vocaciona cada um de nós para ter um estilo de vida na presença do Rei. Os que são ricos são convidados a ser generosos pela palavra de Deus. Os que são menos favorecidos são convidados a não se tornarem amargos e invejosos por causa da bondade de Deus, meus irmãos. Nosso bolso não determina a nossa fé. Ser pobre não é pecado. Ser rico também não é. Mas ter o coração longe do Senhor, em qualquer circunstância, de abundância ou carestia, é pecado e é vil, porque é rejeitar o Mestre que está de braços abertos por nós e para nós. Eu quero finalizar dizendo o seguinte: nós gostamos muito da ideia de amores impossíveis. Você já reparou? A gente gosta dessa ideia de amores impossíveis. Então tem Cinderela, tem Branca de Neve, tem para todos os gostos, inclusive Shrek e Fiona, que é um outro tipo, né, de amor impossível. Tem a Bela e a Fera, né? Tem Eide e o seu marido Tassiano, né? Um amor fatal. Que fatal. Meus irmãos, talvez a gente goste tanto de amores impossíveis, porque o amor que nós ansiamos ter com Deus é um amor impossível. Ele nos criou para Ele. Ele nos criou com tanto amor. Nós demos as costas, saímos andando, deixamos o Criador de mãos abanando. Deixamos Ele e fomos embora. E esse grande buraco se abriu entre nós, chamado pecado. Para um Deus justo, infinitamente justo, é impossível simplesmente
desconsiderar o nosso pecado e nos abraçar como se nada tivesse acontecido. Para nós é igualmente impossível sermos santos como a santidade de Deus exige, porque nós somos pecadores. Então é um amor inconfigurável, é um amor inconcretizável, é um amor impossível. Mas o que o Eterno fez? O Eterno transpôs esses vãos de impossibilidade por meio da cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, Jesus morreu em nosso lugar, e toda a nossa injustiça foi calcada sobre ele. Todos os nossos pecados o esmagaram na cruz do Calvário, e a justiça que era dele foi colocada sobre nós. E agora nós estamos numa relação de amor, nós estamos numa relação de amor com Jesus. Eu não sei se você se lembra um trecho do Evangelho de João, que Jesus diz assim: não fiquem ansiosos, eu vou voltar para o Pai. Eu vou para a casa de meu Pai, e que o coração de vocês não se perturbe, porque eu vou preparar morada para vocês, eu vou preparar uma casa para vocês, aonde eu vou. Se não fosse assim, eu teria dito, mas eu estou dizendo, eu vou preparar para vocês um lugar, eu voltarei e os levarei para mim. A gente às vezes lê esse texto e fica assim: rapaz, mas então no céu tem casa, né, Rosângela? Tem um apartamento lá, tem alguma coisa lá, assim, Deus está construindo um AP para mim. Tomara que seja uma cobertura, né, Rogério? Tomara que seja um duplex. Esse texto é esquisito para nós, mas não era nada esquisito para as pessoas que estavam ouvindo a Jesus. Quando uma menina chegava na faixa dos 13, 14 anos, o seu pai começava a procurar no vilarejo um bom partido para ela. Quando ele encontrava um menino de boa família, ele ia até o pai desse moço e eles combinavam o noivado. O noivado era um período de 1 ano entre um jovem de cerca de 16 a 17 anos e uma menina ainda de 14 a 15 anos. Eles se tornavam noivos porque as famílias assim pactuavam, e esse período de 1 ano era um período probatório. No período de 1 ano, a moça se recolhia e costurava o seu enxoval. Difícil, né, Jéssica? Costurava o próprio enxoval. E o moço, o que fazia? A maioria dos moços, eles construíam um quarto anexo na casa do seu pai, porque muitos moravam nessa família chamada família estendida na antiguidade. O moço, ele construía uma casa anexada à casa do seu pai. Quem era o inspetor dessa construção era o próprio pai. E quando a obra ficava pronta, o pai do noivo liberava o seu filho para então contrair núpcias e trazer a sua esposa para aquele que agora seria o seu lar. O que Jesus está dizendo aqui fazia muito sentido no ouvido daquelas pessoas, sabe por quê? Porque elas entendiam que Jesus estava dizendo para eles que eles eram a sua noiva querida, que eles estavam entrando num período de noivado, ele voltaria para a casa do pai. Havia um período de espera até a concretização do casamento, mas findado aquele período de espera, Jesus viria, apanharia a sua noiva e levaria junto de si para ser então a sua amada esposa por toda a eternidade. O que Jesus está dizendo, meus irmãos, é que você é a noiva dele. Você é a pessoa que ele mais ama. Você é a pessoa que ele resgatou pelo preço de sangue. Você é o amado de Jesus. Você é a amada de Jesus. Você é a noiva dele. Nós somos a noiva dele. Meus irmãos, que nada jamais se interponha no nosso coração, entre o nosso coração e o coração do nosso amado. Que nunca haja nada mais valioso aos nossos olhos, seja sucesso, carreira, a própria família, nada ocupe o lugar que só Jesus pode ter no meu e no seu coração. Porque se for assim, nós estaremos trocando a pessoa pelo embrulho. Se for assim, nós estaremos trocando a bênção pelo abençoador. Que nós possamos dizer como Agostinho: Deus é o meu sumum bonum. Ele é o bem supremo da minha alma. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, mais uma vez, nós, a sua noiva, nós, a igreja a qual
está esperando a sua volta, ó Jesus bendito, amado, belo, santo. Nós mais uma vez levantamos as nossas mãos a Ti, os nossos corações a Ti, e te dizemos: Jesus, nós te amamos mais do que tudo, mais do que todos, nós te amamos. Obrigado, Jesus, por nos desposar na cruz do Calvário. Obrigado porque não havia beleza em nós, mas o seu amor nos amou de tal maneira a criar em nós a beleza que o Senhor espera e busca. E como é bonito esse amor, Jesus. E como é santo esse amor. Nós queremos orar, Jesus, com todos os santos triunfantes de todos os tempos, com a igreja já glorificada à sua destra. Nós queremos orar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, vem. Vem resgatar o teu povo, vem abraçar a tua igreja. E enquanto esse dia bendito, Senhor Jesus, não se concretiza, enquanto o som da trombeta do anjo não enche os céus e a terra, e toda a tua glória inunda, Senhor Jesus, a terra como as águas cobrem o mar, enquanto esse dia glorioso, bendito, não chega, faz de nós uma esposa na qual não há nem mancha, nem rusga, nem mácula alguma. Nos santifica para você mesmo, nos consagra, nos torna bela aos seus olhos, Jesus amado. E que sempre haja, Senhor Jesus, um grande fervor, um grande ardor dentro de nós, de tal maneira que nós possamos dizer: Jesus Cristo, amado, amigo, noivo, Rei, o Senhor é o meu sumo bem, o Senhor é o nosso bem maior, o Senhor é a nossa verdadeira riqueza, o Senhor é a nossa paz, o Senhor, Jesus, é o nosso tesouro, o Senhor é, Jesus, o fundamento, o Senhor é o início, o Senhor é o fim. Fica conosco. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém.